nessa Santa Missa. Nossa homilia de hoje vai ser a comunicação entre duas experiências que estão relatadas nessas duas leituras que nós lemos, né? Na verdade, o Evangelho que nós proclamamos e a leitura que nós lemos. A experiência de Jeremias, do profeta Jeremias, e a experiência de Cristo com os seus apóstolos. Na experiência de Jeremias, a partir do versículo 10, ele vai dizer: eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo ao meu redor. E depois ele vai discorrer sobre a experiência dele com o próprio povo de Israel e com aqueles que diziam ser seus amigos, que observavam a vida dele para ver se encontrava alguma falha, para depois poder zombar. Ele vai usar a palavra desforrar, palavra pouco utilizada, mas que tem um significado muito intenso, porque é como se fosse vilipendiar, mas ela está perpassada por aquilo que seria a humilhação mais densa. É a experiência do profeta que, ao abraçar o chamado do Senhor, ao abraçar aquilo que seria a palavra do Senhor e ao proclamar essa palavra, vai sofrer então não somente um desdém, mas uma perseguição da parte dos seus amigos e da parte do seu povo. Eu digo sempre que a gente precisa olhar para os textos bíblicos, escutar os textos bíblicos, sempre a partir da contextualização, porque eles são textos vivos, né? Gosto muito de pensar, e não só de pensar, mas de proclamar isso, que não são, vamos falar assim, textos que a igreja nos coloca de qualquer forma, né? São textos precedidos por uma experiência de fé, uma experiência existencial, na maioria delas traumáticas. Esses dois textos, né? Por exemplo, Jeremias está narrando para a gente a experiência traumática. Espero que vocês nunca tenham sido traídos por nenhum amigo de vocês aqui. Essas coisas não devem acontecer entre nós, não é isso? Mas fora da igreja, os amigos costumam trair, né? Espero que vocês nunca tenham passado por isso, né? Não existe dor maior do que a traição de um amigo ou de um familiar, né? Quando a gente fala dessa traição em todos os sentidos. Às vezes é aquela traição silenciosa da pessoa que come o pão com você, mas torce contra você. Que você vê um sorriso assim, disfarçado, quando você conta uma vitória, por exemplo. Nossa, consegui passar naquele concurso, ou estou indo muito bem naquele trabalho, e a pessoa, ela nem consegue disfarçar, vamos falar assim, aquilo que seria o desagrado dela, né? É muito dolorido. Pois é, Jeremias traz isso pra gente, né? Muitos espalham as injúrias, e ao espalhar essas injúrias, espalha também o medo. E nós não podemos ficar presos a isto. E por isso ele clama ao Senhor dos Exércitos que faça vingança contra este povo, né? Uma palavra pesada também. E depois, Mateus, que vai trazer para a gente as palavras de Jesus, que a gente também precisa contextualizar. Por que este texto é importante? Este texto de Mateus, como eu creio que a maioria de vocês sabem, né? Quando a gente pega a literatura bíblica, a gente vai ver que, apesar de Mateus estar situado como o primeiro livro do Novo Testamento, ele foi escrito posterior, né? Ele não é o primeiro evangelho. O primeiro evangelho é o evangelho de Marcos. Mateus foi escrito por volta de 70 depois de Cristo. E o que estava acontecendo em 70 depois de Cristo, né? Destruição de Jerusalém. Jerusalém tinha sido destruída. E então, no contexto de Mateus, nós tínhamos aqui uma diáspora dos judeus, também uma diáspora dos cristãos, e uma perseguição intensa. Intensa. O nome cristão estava proscrito. O que significa isso, padre? Ter o nome proscrito significa só o fato de você se declarar cristão, você já era condenado à morte. E não era a pena capital, porque só recebia a pena capital os cidadãos do Império Romano. O que é a pena capital? A pena menos dolorosa, a decapitação, né? Ou seja, passa o machado ou sei lá, né, qualquer lâmina afiada, e a pessoa não sente nenhuma dor, né? Em teoria, porque nenhum decapitado voltou para me falar se sentiu dor ou não. Mas bem, é a pena mais humana, né? Vamos dizer assim, mais humanizada. Não, as penas que se sofriam eram penas bárbaras. Por exemplo, tinha uma que a gente sempre
estuda na história do martírio dos cristãos dos primeiros séculos, além da tocha viva, que é o esfolar vivo, que é passar uma navalha muito afiada, assim, se passava uma navalha afiada nessa região, e depois se ia puxando a pele até os pés. Imagina, né? Que pena dolorida, né? Então, prestem bem atenção. Se o nome estava proscrito, o risco de negar Cristo diante dos homens e de temer estes homens era enorme. Por isso o Evangelho fala, não tenham medo dos homens que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Por isso o Evangelho fala, cuidado, porque aquele que me defende diante dos homens será defendido diante de Deus. Aquele que me nega diante dos homens também será negado. Então este é o contexto, né? É muito confortável ouvir essa palavra, às vezes, na missa das 7h30, depois de ter tido um bom almoço, provavelmente um bom descanso, sentado aqui neste banco, talvez com alguns problemas, mas não problemas gritantes. Voltar ao texto e pensar como que ele foi escrito e como que ele nos chega, é tentar fazer um mergulho na experiência dos primeiros cristãos que sofriam verdadeiramente a perseguição, né? Tentar fazer um pouco esse exercício de nos colocar no lugar deles, né? Imaginem, né? Não tem acontecido, nós temos algumas perseguições realmente contra aquilo que seria a cultura cristã, mas nada comparado aos primeiros séculos, né? Mas imagina que alguém chega aqui e fala com o metralhador e fala assim, ó, todo aquele que se declara cristão para frente que vai ser fuzilado agora. Muitos de nós falaríamos, não, é porque a igreja estava aberta, eu passei só para ver o que estava acontecendo. Se vocês olharem bem para dentro de vocês, como eu olho para dentro de mim, muitos falaríamos, não, a igreja estava aberta, eu resolvi passar, mas eu não sou cristão, nada não. Cometeríamos apostasia como muitos cometeram. Como muitos cometeram. A gente precisa parar de ouvir o evangelho no conforto da nossa casa e das nossas ideologias, né? Como diria Paul Ricoeur, que é um autor que eu gosto muito, eu aconselho quem puder dar uma lidinha em Paul Ricoeur. Ele fala da metáfora viva, do evangelho como metáfora viva. É um filósofo francês, mas escreveu muito sobre teologia. E ele tem um texto chamado Nomear Deus, que ele vai falar assim, que pena que os cristãos leem a Bíblia como se lessem um Dostoiévski, ou como se lesse um Victor, né? Hugo. Que pena que os cristãos comparam a leitura das escrituras como qualquer literatura e ainda não descobriram que ali está um texto vivo. Quase como se dissesse, tem cartas e textos que foram escritos com sangue, que se refere a isso, como os textos de hoje. Essa experiência, ela nos toca. Nós precisamos parar de ler as escrituras no conforto da nossa casa e dos nossos bancos. Fazer esse esforço para voltar ao texto, para entender o quanto isso nos toca. E para realmente olhar o texto como uma espécie de lâmpada que ilumina a nossa vida. Uma pergunta que nós poderíamos dizer, e termino aqui, né? Não queria que vocês abraçassem aqui nenhum tipo de masoquismo, muito pelo contrário, né? Não é isso a minha intenção, né? Pregar aqui uma espécie de volta à espiritualidade medieval, onde a carne tem que sofrer. Não estou pregando nada disso. Estou pregando aquilo que seria, quais são as consequências do seu amor por Jesus? Até onde você irá por Jesus? Porque hoje nós não temos mais o martírio físico, mas nós temos o martírio moral. Não sou exemplo e nem me coloco como exemplo, mas conto assim, né? Eu apanho dentro e fora, na universidade, quando eu estou lá defendendo algumas coisas, ou eu estou lá dando minhas aulas, ou na minha pesquisa, tem pessoas que falam, né? Quando descobrem que eu sou padre, o que você está fazendo aqui? Por que você saiu da sacristia para vir para a sala de aula, né? Isso que você prega é demodê, isso aqui já está ultrapassado. Então eu apanho lá, porque lá eu sou muito santo. Mas apanho dentro da igreja porque aqui eu sou muito pecador. Porque eu digo coisas que desconstroem, por exemplo, alguns paradigmas morais. Porque eu falo de coisas que alguns padres não querem falar. Porque eu digo publicamente que eu não sou um padre conservador e nem moralista. E ainda brinco, sabe a diferença entre um conservador, um tradicional e um laxista? O tradicional considera a tradição. O conservador pensa que tudo é tradição e o laxista acha que nada é tradição. Então eu sou um padre da tradição.
tento ser um padre da tradição. E ao falar isso, eu incomodo muita gente. Apanho fora e apanho dentro. Olha, meus queridos, não me importa, por mais que eu goste de vocês, o que vocês pensam e falam de mim. Não estou preocupado com isso. Agora me importa e me preocupa muito o que Deus falará sobre mim. Isso me preocupa. Porque nenhum de vocês, por mais amigos que sejamos, terão a capacidade de dar aquilo que eu busco. A partir da minha fé, a vida eterna. Vocês podem me dar um abraço, falso ou verdadeiro, um sorriso falso ou verdadeiro, podem jogar a palavra de vocês, falsa ou verdadeira, mas nenhum de vocês pode me dar aquilo que eu busco. Por isso essa palavra não deveria me tocar só, deveria tocar a todos nós. Não se preocupem com aqueles que podem matar o corpo e até te matar moralmente, mas não podem te matar integralmente. Preocupem-se antes. Preocupem-se antes com a coerência de vida de vocês e com aquele que sim, pode dizer um sim eterno ou um não eterno a cada um de nós. Leituras densas que eu espero que toquem o nosso coração, que provoquem realmente em nós uma espécie de ânsia, porque essa ânsia, né, que às vezes é a náusea, a famosa náusea, é o que nos faz crescer. Quem vive sem náusea não alcança maturidade humana. Esse é o segredo da cruz que Paulo tanto nos fala. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.